Boa tarde, povo. Vamos continuar, como prometido, com o gráfico da função logarítmica. No primeiro vídeo nós vimos simplesmente o gráfico e como é que ele se constrói. E vou rever aqui. Portanto, há dois casos. Pode-se dividir em dois casos. A função logarítmica tem um primeiro caso, que é o caso a maior do que 1, que é o mais fácil. A função logarítmica é f de x igual a logaritmo de base a de x. E no caso do a maior do que 1, só há logaritmos de coisas positivas, corta aqui em 1, cai deste jeito para este lado e cresce muito devagarinho para este lado. Estas são estas características principais do gráfico da função logarítmica. Não chega a tocar aqui no eixo dos y, mas aproxima-se, como a função exponencial, aproxima-se tanto quanto vocês quiserem do eixo dos y. No segundo caso, e aqui podíamos ter construído, por exemplo, um exemplo f de x igual a logaritmo de base 2 de x, para que o a seja maior do que 1, tinha que ser um logaritmo de base maior do que 1, base 2. E, neste caso, também poderíamos construir um exemplo, a entre 0 e 1, e um exemplo podia ser g de x igual a... Isto é o gráfico de f, e agora o gráfico de g, mesma coisa, o g também é definido por logaritmo, neste caso, por exemplo, 1 meio, base 1 meio de x, base menor do que 1, base 0,5. Ok, então... O gráfico desta função seria, em vez de ser crescente, seria um gráfico decrescente, bastante semelhante a este. Se pensarem bem, as características são basicamente as mesmas, mas decrescente. Corta novamente aqui, porque o logaritmo de 1 é sempre 0, e agora cresce muito devagarinho para este lado, ou melhor, decresce muito devagarinho para este lado, e tem aqui este comportamento abrupto, aqui quase a tocar o eixo dos y. Só que desta vez, como é decrescente, está um nojo. Este gráfico está um nojo. Melhorou muito. Não melhorou muito. Ai. Não melhorou muito. Talvez agora. Muito bem. Depois um decrescimento lento para este lado. Novamente, eixo do x, eixo dos y, e isto é a função g. Então, eram estas duas possibilidades para o gráfico da função logarítmica. Ou um gráfico crescente, ou um gráfico decrescente, e quando formos analisar agora, neste vídeo 2, o gráfico, a primeira esquisitice que tem que chamar a atenção, tem mesmo que achar isto bem estranho, é que não há nada deste lado daqui. Não há nada deste lado daqui. Não há gráfico deste lado daqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o domínio desta função, o que ela aceita como x, o domínio vê-se no eixo do x, é daqui para a frente. O domínio é daqui e aberto, porque o zero também não pertence. O domínio da função logarítmica é R+. E por aí vamos começar a análise do gráfico. Indiferente, elas são praticamente o mesmo tipo de função. A única diferença evidente é que uma é crescente e esta é decrescente. Não há mais nenhuma diferença. Quando chegar o momento de analisar a monotonia, não é? Crescente ou decrescente, vou separar os dois casos. Até chegar à monotonia, não é preciso estar a separar em dois casos. Pode-se analisar como um caso só. E então, o primeiro problema é o domínio de f. Isto é, df. O domínio da função é
R+, ou seja, de 0 até mais infinito. Estamos sempre a falar da função f de, neste caso então, de R+, sem o 0 em R, que a x faz corresponder logaritmo de base A de x. Então, primeira esquisitice, o domínio desta função é R+. E isto aqui, não sei, estou a pensar, vou colocar um link para um vídeo que eu estive a ver há pouco. Estive a ver há pouco um jogo de xadrez entre o Mikhail Tal e um outro oponente dele, em que ele, na abertura do jogo, faz um movimento que ninguém compreende. Não dá para entender o que é que ele vai perder um tempo para fazer um movimento de abertura. Quem tiver a curiosidade pelo xadrez ou goste, pode ver o vídeo. Vou colocar em rodapé o link. E ele faz esse movimento e muito mais tarde, não é? Já no final do jogo, esse movimento revela-se. Aí nós entendemos no fim do jogo porque é que ele fez aquele movimento. E as pessoas, nós somos pessoas normais e nunca faríamos aquele movimento. Aquilo é um nível de antecipação muito grande. Aqui é a mesma coisa. Essa coisa do domínio ser R+, de 0 a mais infinito, podia ficar por aqui, não é? Eu podia ficar por aqui e continuar a falar sobre o que é a seguir ao domínio. A seguir ao domínio, talvez os zeros, não é? Quais são os zeros da função? Depois qual a conjunto de imagem? Depois ver se tem máximos, se tem mínimos. Depois ver a monotonia, crescente, decrescente. E fechar o vídeo, feliz da vida. Mas, eu sei, consigo ver muito mais adiante. Porquê é que consigo ver muito mais adiante? Entre outras razões, porque fui 17 anos professor, 17 mais 20 anos professor universitário, e sei que mais tarde isto vai ser muito importante. O domínio da função vai ser uma das coisas mais infelizes e mais tristes da existência de um engenheiro no futuro. Porque raramente, na verdade, não se consegue ensinar um engenheiro a calcular domínios. É muito difícil ensinar um adulto a calcular domínios. É estranho, não consigo entender porquê. Sei que isso acontece, não sei exatamente porquê. E então vamos perder aqui um bocadinho, vamos fazer aqui a 6 anos de distância, ou 8 anos de distância. Em princípio, os domínios calculam-se logo no fim do primeiro ano ou no segundo ano de engenharia, nas disciplinas de cálculo. Portanto, a distância até nem é assim tão grande, mas será uma coisa de 4 anos. Daqui a 4 anos, talvez, se vocês aprenderem a calcular alguma coisa de domínios agora, talvez daqui a 4 anos, sem saberem, sem se darem conta, consigam aprender facilmente, ou reaprender, ou retomar, ou aplicar isto que vai ser feito aqui. E talvez, ou não, muitos de vocês podem nunca mais aplicar isto, mas vale a pena, assim como esse movimento de xadrez. Não sei se tiveram a curiosidade de parar o vídeo e ver o jogo de xadrez. Quem sabe jogar xadrez percebe que aquele movimento na abertura do Mikhail Tal foi o que lhe permitiu a vitória no jogo. E sem aquele movimento ele não poderia ter feito aquele ataque de bispo, e sem aquele ataque de bispo o sacrifício do cavalo que ele fez no meio-jogo teria sido inútil, o adversário teria conseguido defender-se e contra-atacar e ganhar o jogo. Isto, para quem não sabe jogar, não joga xadrez, tenho pena de não saberem jogar xadrez, mas que estão a tempo e certamente assim que tivermos a retomada das aulas presenciais na AJ, que espero que ocorra com a maior brevidade possível, já não há paciência para mais medo. Há um jogo de tabuleiros de xadrez e há um grupo de alunos que jogam xadrez na escola e seria uma honra jogar com vocês, eventualmente dar-vos umas surras para já no xadrez e depois tomar umas surras de vocês
daqui a uns anos, porque alguns de vocês vão ser muito melhores jogadores do que eu. Então, vamos calcular domínios. Isto é feito aqui. Eu acho que não gosto muito da forma como o Izegi faz isto aqui no livro. O exemplo que ele dá, em particular, não gosto do exemplo que ele dá. Aí vocês vão me desculpar a arrogância de achar que isso, não é? Toda a sabedoria do Izegi e dos outros autores não merece que eu acho que não presta o exemplo deles. Mas eu não gosto do exemplo deles e então vou simplificar o exemplo deles. Em vez de fazer um exemplo, vou fazer dois exemplos. Então, o exemplo que está aqui na página 160 é o seguinte. A função, eu não vou, como disse, vou alterar o exemplo que aqui está. É a função f definida do seu domínio. Ainda não sabemos qual é que é o domínio, porque é uma logarítmica. Porque é que não escreves já R+? Podia escrever já aqui de 0 até mais infinito como domínio, mas eu ainda não sei, porque ela não é uma logarítmica pura. Ela não é uma função logarítmica, logaritmo de x. Aí sei, se eu escrevesse x faz corresponder logaritmo de x, por exemplo, base 3 de x, eu já sabia imediatamente, sem me fazer nenhum cálculo, que o domínio desta função, estes logaritmos só existem se o x for positivo, portanto o domínio era direto de 0 até mais infinito em R e está feito. Não é preciso fazer mais nada, já sabemos que o gráfico vai ser do lado direito, que vai ser crescente e tal, perfeito. Não, o que está aqui em causa não é o logaritmo de x, é o logaritmo de 3 menos x. 3 menos x. E então, se é o logaritmo de 3 menos x, nós não podemos dizer à partida qual é que é o domínio desta função. Uma vez que não é logaritmo de x, o que nós temos que ter é o quê? O que nós temos que ter é um cálculo de domínio. Vamos ter que calcular nós. Já vimos de outras funções, já foi falado logo no capítulo 2, mas vocês certamente se esqueceram que, neste caso, quando não se diz nada, o domínio da função é todo. É o maior conjunto possível onde a função faça sentido. Quando não se diz nada, o domínio é toda a possibilidade que eu possa colocar aqui. Então, qual é que é o domínio de f? O domínio de f, e é assim que se deve escrever, são os x pertencentes a R. Já, o ideal seria que fossem todos, e nesse caso seria aqui todo o R, mas não. São os x pertencentes a R tais que 3 menos x tem que ser maior do que 0. E não é maior ou igual, é maior do que 0. 3 menos x, o argumento o logaritmando, ou logaritmado, ou o argumento da função logarítmica, isto que aqui está, o objeto 3 menos x, tem que ser forçosamente positivo. E vocês, 3 menos x, passam para este lado, x maior do que menos 3, x maior do que menos 3, domínio de f igual ao x presente a R tal que menos x menor do que menos 3, e multiplicam por menos 1. Multiplicam por menos 1 e fica domínio de f igual aos x pertencentes a R, tais que, não esqueçam que ao multiplicar por menos 1, esta inequação passa de maior para menor e fica x menor do que 3. X menor do que 3. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o domínio é de menos infinito. Agora pensem, o que é que isto é? X menor do que 3 é todos os números mais pequenos do que 3. Ou seja, de menos infinito a 3. Então quer dizer que o domínio está finalmente calculado, é de menos infinito. Ora bem, a boa prática é vocês escreverem aqui df. Quando começam o exercício, escrevem df. Calculam df neste processo que aqui está e agora vêm com lápis, escreveram df a lápis, agora pegam na borracha, apagam e colocam o domínio, que é então de menos infinito a 3. Certo? Pois bem, é isto que os vossos colegas universitários não conseguem fazer. Não entendo porquê. Não entendo porquê. Primeiro, tem que se manter esta estrutura quase infantil, isto é, talvez nós precisemos de ser ainda um pouco crianças para aprender isto tão direitinho. Talvez, quando cheguemos a adultos, já não sejamos capazes de manter esta estrutura toda de aprendizado. Talvez. Eu não sei porquê. Sempre me surpreendeu a dificuldade dos alunos de engenharia que ensinei várias gerações de engenheiros. Se vocês tiverem curiosidade de entrar no meu Facebook, vão ver quase um monte de pessoas que interagem comigo,
que escrevem coisas ou que eu escrevo coisas nos perfis deles e a grande maioria deles são engenheiros. E são engenheiros espalhados pelo mundo fora, precisamente porque a engenharia é isso, é o passaporte para a liberdade. Não me canso de fazer a publicidade à engenharia, porque efetivamente, se vocês forem engenheiros mecânicos, engenheiros civis, vocês não estão limitados ao vosso país nunca. Porque fazer casas não difere. Ou fazer pontes, ou fazer estradas, ou trabalhar numa planta industrial, ou trabalhar com moldes, ou fazer computadores, ou programar computadores, é completamente diferente. Portanto, se percorrerem o meu Facebook, vão encontrar imensas interações com engenheiros. Primeiro porque é gente que eu gosto de falar em geral, são pessoas práticas, são pessoas objetivas, são pessoas em geral que tiveram algum sucesso na vida e é sempre bom um professor falar com os seus alunos que foram bem-sucedidos, porque normalmente são esses que gostam dele ou dela. Se vocês forem uns falhados na vossa vida futura, que não serão, mas se forem uns falhados na vossa vida futura, vocês em princípio vão se virar contra os vossos pais, contra a sociedade e contra os professores. E não é muito provável que vocês escrevam mensagens simpáticas nos perfis de Facebook dos vossos antigos professores. Por isso, não é surpreendente o que eu estou aqui a dizer. O que me surpreende, sim, é porque é que tantos têm tanta dificuldade, quando chegam ao ensino superior, de fazer este cálculo logaritmo. Então, como é que foi o processo? Repararam, para começar, não sabíamos qual era o domínio da função. Depois vimos que era uma logarítmica. Se é uma logarítmica, o seu objeto tem que ser maior do que zero, porque o logaritmo só se pode logaritmar coisas positivas. Então, 3 menos o objeto, estão a ver, 3 menos o objeto é o novo objeto do logaritmo. Então, nesse caso, 3 menos o objeto tem que ser maior do que zero, menos o objeto tem que ser maior do que menos 3, multiplicam por menos 1, o objeto tem que ser menor do que 3. Boa, está feito. Se o objeto tem que ser menor do que 3, temos aqui o domínio de menos infinito até 3. E isto, o exemplo do livro está um pouco complexo demais. Se repararem, olhem para ele e vocês acham que para quem está a começar não é uma boa ideia o que está no livro. Beleza. Então, há um exercício de domínios na folha de exercícios, na lista de exercícios, na lista 4, e temos aqui o exercício 29, que é um exercício de domínios. Então, vamos fazer um par de exercícios do 29, realmente nessa perspectiva de o que estamos a fazer aqui não é muito importante, ou não tem grande interesse no primeiro ano do ensino médio, mas se talvez daqui a 4, 5, 6 anos isto seja muito bom, porque se aprendermos a fazer agora direitinho, daqui a 4 anos é só aplicar. E enquanto os vossos colegas não vão conseguir ou vão ter dificuldades em fazer direitinho, vocês simplesmente fazem como quem está tomando um copo de água. Então, vamos para o domínio de, por exemplo, B. 29B. 29B. Isto pode-se continuar a complicar, pode-se complicar bastante, mas vamos ao 29B, que é o logaritmo de base 1 meio. Então, a função f de x é igual a logaritmo de base 1 meio de 3x menos 2. 3x menos 2. E colocamos aqui um parêntese, porque se nós não colocarmos o parêntese aqui, se eu escrever simplesmente logaritmo de base 1 meio de 3x menos 2, isto é o logaritmo de 3x menos 2. Se eu não colocar aqui nada, este menos 2 fica fora do logaritmo. E não é isso que queremos. Queremos que fique dentro do logaritmo. Em geral, as funções têm sempre o parêntese, não é? Nunca escrevem fx, escrevem f de x. Então, é essa também uma das razões pelas quais, quase sempre, eu também escrevo logaritmo com parênteses, às vezes mesmo quando não é necessário. Se fosse só 3x, não precisava de colocar o parêntese. O menos 2 é que força a colocação do parêntese. Então, qual é o domínio desta função? Qual é que é o domínio de f? Fazem a mesma lógica, não é? Isto é um logaritmo. Portanto, são sempre x pertencentes a R, porque nesta altura do campeonato o R todos os números são reais. Portanto, é um número, o domínio é números, isto aqui em linguagem portuguesa é números, tais que o quê? Isto que aqui está, 3x menos 2, tem que ser maior do que 0. E agora seguem dois caminhos. Ou continuam por aqui a escrever isto tudo, ou vão resolver esta inequação. Ou seja, 3x menos 2 maior do que 0, 3x maior do que 2, x maior do que 3 meios.
Aqui dá para dividir por... Ao contrário, 2 terços. Dá para dividir por 3. O 3 é positivo, não altera o sinal. E, portanto, 2 terços. Então quer dizer que x maior do que 2 terços. Então quer dizer que o domínio da função é 2 terços maior, não é? Portanto, mais infinito. E se quiserem representar o gráfico desta função, vamos guardar aqui um espacinho para o gráfico. Se quiserem fazer o gráfico desta função, elaborem a tabela. Não comecem com viadagens aqui no argumento. Não podem, tem que ser de 2 terços para cima. Portanto, isto é 0,6. Experimentem, por exemplo, 0,7 e façam maior, porque o objeto tem que ser maior do que 0,7. Mas não é pedido. Vou fazer eu só para verem a curiosidade. Então, não há nada até chegar a 2 terços. Não há nada aqui. Nada deste lado. O gráfico vai começar aqui. E, portanto, o gráfico vai ser qualquer coisa assim. Viadagem. É assim ou é para cima? É para cima. Porque é assim, é correto. Não, correto. Agora estive bem. Porque a base é menor do que 1, não é? É logaritmo de base 1/2. Se é logaritmo de base 1/2, o gráfico é este. Ok? Isto é o gráfico da função. E vai continuar aqui sempre a crescer. Quase a tocar aqui o 2 terços. Quase a tocar os 2 terços. E este é o gráfico da função f. Mais ou menos assim. Onde é que ela se zera? Já agora pode-se perguntar, desde já, onde é que ela se zera? Quando estamos a construir o gráfico, vamos ver já a seguir, o zero da função. Então, onde é que ela se zera? Bom, a pergunta é então, quando é que f de x é igual a 0? Não é? Quando é que f de x é igual a 0? E f de x é igual a 0 quando o logaritmo de base 1/2 de 3x menos 2 é igual a 0. Quando é que o logaritmo é igual a 0? É igual a 0 quando o seu argumento, 3x menos 2, é igual a 1. Porque é o logaritmo de 1 que vai dar 0. 3x menos 2 igual a 1, passa para o lado de lá. 3x igual a 3, x igual a 1. Portanto, este ponto é o ponto 1. Foi uma coincidência. Isto não é uma logarítmica pura. Não tinha porquê ser no 1. Mas aqui 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2. Quando x for igual a 1, vejam, quando x for igual a 1, agora conferindo, quanto é que é f de 1? F de 1 é igual ao logaritmo de base 1/2 de 3 vezes 1 menos 2. Ou seja, logaritmo de base 1/2 de 3 menos 2. Ou seja, logaritmo de base 1/2 de 1. E o logaritmo de 1 já sabemos que é 0. Portanto, f de 1 é 0. No gráfico vê-se f de 1 é 0. E depois continua a cair aqui para baixo. Muito bem. Isto era um belo exercício, este 29b. É um belíssimo exercício. Vale a pena fazer mais algum? Talvez o C. Fazer o C, então. 29c. Repetindo, vocês têm na lista de exercícios uma série de exercícios de funções às quais calcular o domínio. Já não me lembro se eu escolhi estes aqui do livro do IESI ou se fui buscar outros. Já não me recordo. Bom, se eu escolhi exatamente estes, estão a ser resolvidos aqui no vídeo. Tem mais uma razão para fazer direitinho. Então, 29c, f de x igual a logaritmo de base 4 de x² menos 9. x² menos 9. Engraçado que 9 menos x² era melhor. Que pena. Que pena o IESI ter escolhido x² menos 9, que se tivesse escolhido 9 menos x², ficava um exercício muito mais bonito. Quase apetece dizer assim, oh IESI, ousa rapaz. E não, porquê é que eu não altero o exercício
Porquê é que não altero o exercício aqui no vídeo? Boa pergunta. Melhor não, melhor ficar quieto. Então, logaritmo de base 4 de x² menos 9. Qual é que é o domínio desta função? O domínio desta função é a mesma coisa. O domínio da função são os x pertencentes a R, tais que o quê? Como é um logaritmo, temos a vez o mesmo problema. O argumento do logaritmo tem que ser positivo. x² menos 9 tem que ser maior ou igual a 0. E isto que aqui está é uma inequação quadrática. E, portanto, tenho que recordar como é que resolvíamos inequações quadráticas. Resolvíamos inequações quadráticas fazendo uma tabela de sinais. Colocávamos x e colocávamos x² menos 9. Víamos os zeros, ela vai se zerar em 3 e em menos 3. Portanto, vai se zerar em menos 3 deste lado e vai se zerar em 3 deste lado. E o que é que ela faz? Ela é virada para cima, não é? É virada para cima, portanto, é positiva, positiva e negativa no intervalo das raízes. Portanto, negativa, positiva, positiva, zera-se em menos 3, zera-se em 3. É rápido de ver. Mas façam uma fórmula resolvente, erradamente conhecida por fórmula de Bhaskara, e chegam a esta conclusão. Menos 3 e 3. Então, queremos que seja positiva. Então, para ser positiva é de menos infinito. Portanto, ela vai ser positiva aqui, não é? Aqui vai ser positiva e daqui para a frente também vai ser positiva. Ela é positiva para trás do menos 3 e para a frente do menos 3. Portanto, de menos infinito até menos 3, unido com de 3 até mais infinito. Isto é o domínio desta função. Agora, o que é divertido aqui é qual é que é o gráfico desta função. Ok, qual é o gráfico desta função? Ora, vocês podem jogar no simulador de gráficos. Se eu tiver paciência para fazer a edição, jogo no simulador de gráficos. Mas o domínio dela é então de menos infinito até menos 3 e de 3 até mais infinito. Quer dizer o quê? Quer dizer que aqui no meio não haverá nada. Aqui no meio não haverá nada. Aqui vai se aproximar de 0. Aqui vai se aproximar de 0. E, portanto, eu arriscaria, posso estar enganado, não devo estar. Mas com o que sei, seria bastante complicado fazer o gráfico desta função, mas pelo que sei, portanto, aqui não pode haver nada. Daqui até aqui. E aqui será qualquer coisa assim. Eu arriscaria que é isto, assim. E deste lado exatamente a mesma coisa. Exatamente o mesmo aqui. Mas joguem no simulador de gráficos e vejam que realmente é provavelmente isto. Então, o gráfico desta função é este. Este é o gráfico desta função. Menos 3 e aqui 3. Engraçado. O gráfico é engraçado. Umas orelhas, não é? Uma orelha para um lado, outra orelha para o outro. E este é o gráfico desta função. Que dirão vocês, como é que uma função logarítmica, não é? Que isto não é propriamente uma função logarítmica, não é? Isto é uma logarítmica de uma quadrática. A quadrática já distorce tudo e depois vem o logaritmo, tenta fazer isto. Na verdade, ainda se consegue ver aqui o logaritmo, não é? Ainda conseguimos ver aqui bem retorcido, não é? Virado para o lado de lá, quando devia estar virado era para este lado. Lembra-se que o logaritmo de base 4, o gráfico era assim, não é? Mas ainda se consegue ver aqui neste lado, por exemplo. Conseguimos ver aqui neste ramo. O que é estranho é aparecer aqui um segundo ramo. Mas isso explica-se por causa da distorção que a quadrática faz do objeto. Ela torna x's negativos deste lado, ela levanta-os ao quadrado. E porque os levanta ao quadrado, eles tornam-se positivos. E como eles se tornam positivos, o logaritmo pega neles e pode logaritmizá-los. Está aqui a justificação para Espero não me ter enganado. Sempre a tristeza quando o professor se engana. Porque eu fiz isto de cabeça, fiz isto mentalmente
e não tenho nenhuma garantia de que isto esteja certo. De qualquer forma, se tiver paciência de edição, irei fazer o gráfico no gerador de gráficos que uso habitualmente e mostrar que não está errado. Certo. Se me enganei, olha, azar. Às vezes o professor também tem momento em que se engana. Faz parte. O que é preciso fazer depois que a pessoa se engane é corrigir o erro. Muito bem. Mas o mal está feito, não é? Depois de se enganarem, a pessoa fica com aquela impressão do erro. Muito bem. Então, domínios. Façam mais exercícios de domínios e vamos passar em frente. Isto fica por aqui. Daqui a 4 anos ou 5 anos, alguns de vocês, ou às vezes 10 anos, os mestrados já, vocês vão reencontrar este conceito importantíssimo de domínio de uma função. É um conceito central que fica muito mal sabido e dá origem a muitos problemas, a brumadinhos. É uma fonte de brumadinhos na engenharia. Acidentes ocorrem porque as pessoas não se certificam que estão a trabalhar dentro dos domínios das funções. Imaginem-se, o domínio da função é, por exemplo, a carga elétrica que vocês podem colocar no sistema. Fora do domínio da função, o sistema explode, por exemplo. Vocês têm que saber, a primeira coisa que têm que saber é qual é que é o domínio. Ou seja, a corrente elétrica pode ir entre, por exemplo, entre 100 e 200 amperes. Então, o domínio da vossa função é de 100 a 200. Como é que se calcula um domínio? Pois bem, neste caso do logaritmo é muito simples. Nós só precisamos que o argumento que está lá dentro do logaritmo seja positivo. Noutras situações é muito mais complicado calcular o domínio de uma função. Então, a primeira coisa da função logarítmica que é importante reter é o domínio dela. Depois, já aflorámos aqui os zeros. F, então, dr mais estrela em R, que a x faz corresponder logaritmo de base a de x. Zeros. Pois bem, zeros tem. Zeros é x igual a 1. Porquê? Porque o logaritmo de 1 é 0. Então, esta função tem um zero em x igual a 1, quer dizer que ela cruza ali. Tanto pode estar a subir como estar a descer, mas ela cruza no ponto 1. Já foi dito, não vale a pena estar a explicar porquê, então já fizemos exemplos. Mais, a imagem desta função. A imagem desta função. Ora, se vocês repararem no gráfico, por exemplo, esta aqui, a função era assim. Então, reparem, ela dá os valores negativos todos, porque ela aqui para baixo dá os negativos todos, e quando sobe, apesar de subir devagarinho, também dá os positivos todos. Então quer dizer que a imagem desta função é tudo R. O domínio é R+, mas a imagem é mesmo o contradomínio, isto é, a imagem é R. Ela dá tudo. O logaritmo pode dar positivo ou pode dar negativo, como já viram. O que ele não aceita é coisas negativas, mas depois dá resultados negativos. Lembrem-se, por exemplo, que o logaritmo de base 4 de 1/4 era menos 1. O logaritmo de base 4 de 1/16 era menos 2. Portanto, a imagem é tudo. Pode dar qualquer coisa. Então, se pode dar qualquer coisa, não tem máximo, não é? E se pode dar qualquer coisa, não tem mínimo. É uma função que não tem máximo e não tem mínimo. E quase para concluir, o essencial deste vídeo era fazer-vos calcular, ou pelo menos dar-vos a forma de cálculo de domínios e estimular-vos para darem alguma importância ao conceito de domínio. Então, quase a concluir, zeros, imagem, monotonia. A monotonia é monotonia, ou seja, monotonia. Há duas possibilidades. Então, se o A for maior do que 1, ela é crescente. A maior do que 1, ela é sempre crescente. Se o A estiver entre 0 e 1, se a base for menor do que 1, o A maior do que 0 e menor do que 1. Vou colocar aqui a azul. Se o A for maior do que 0 e menor do que 1, então outra situação, o gráfico, não é? Recordem-se que era assim, portanto é um gráfico sempre a cair. Então o gráfico a função é decrescente. Decrescente.
Há uma observação curiosa que o IESI faz aí na página 163. Também é uma daquelas coisas que tem aplicação daqui a 6 anos. O que está aqui na página 163 no início tem aplicação na vossa vida daqui a 6 anos. Mas só 1 ou 2 de vocês é que vai aplicar isto. Portanto, dos 30 alunos, dos 30 e tal alunos que as turmas normalmente têm, só 1 ou 2, ou talvez 2 ou 3, ou nenhum, é que vão ver a aplicação para isto que aqui está. Só os que fizerem matemática é que vão ver qual é que é o interesse do que está aqui na página seguinte. E o que está aqui nessa página seguinte é uma simetria curiosa que esta função apresenta. Esta função é simétrica, portanto ela tem uma espécie de espelho, não é? Ela espelha-se em relação a esta reta. Olhem para esta reta. Ela espelha-se em relação à exponencial. Ora, isto que aqui está é a reta, vocês vão ver no terceiro ano, isto é a reta y igual a x. Podem pensar na função afim, é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Este quadrante aqui chama-se primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. São os 4 quadrantes do... Este é o noroeste, não é? Isto é o noroeste da geografia, e isto aqui é o southeast, é o sudoeste da geografia. Portanto, o eixo, este eixo que vai desde o sudoeste ao noroeste, noroeste não, sudoeste ao nordeste, enganei-me todo, confundi-me todo aqui. Já veem que a geografia não é... Eu gosto de geografia, mas não é muito a minha praia. Não, isto é o nordeste e isto aqui é o sudoeste. Este eixo que aqui está, nordeste, sudoeste, portanto chama-se também bissetriz dos quadrantes ímpares. Se quiserem pensar em termos de geografia, que é o que estão mais habituados, é o eixo que liga o nordeste ao sudoeste. Se eu colocar o eixo, a função exponencial, recordem-se da função exponencial. Vou colocar aqui a amiga exponencial. A amiga exponencial passava aqui, ia para cima, muito rápido, e para este lado ia muito devagarinho. Agora, espelhem esta função que aqui está, nesta reta noroeste, sudoeste. Pensem, por exemplo, este 1 que aqui está, onde é que ele fica? A imagem no espelho, imaginem que isto é um espelho, ele vem para aqui. Agora imaginem, sei lá, tudo o resto, não é? Este, por exemplo, vocês trazem-no para aqui. Este, trazem-no para aqui, certo? Este aqui, trazem-no para aqui. Este aqui, trazem-no para aqui. E agora viram o que é que aconteceu? Viram o que é que aconteceu? Liguem os pontos deste lado. A função logarítmica. Então, na verdade, esta função que aqui está é, por exemplo, 4 elevado a x, esta exponencial que aqui está, covídica. Isto é uma covídica terrível. E deste lado está o logaritmo de base 4 de x. Então, a 4 elevado a x e a logaritmo de base 4 elevado a x espelham-se, está um bocadinho mal feito, no livro está melhor, espelham-se em relação a este eixo que aqui está, que se fosse geografia, era noroeste-nordeste. Noroeste? Eu estou completamente fora, estou distraído. Sudoeste. Isto é o sul, não é? Sul, norte, este, oeste. Sudoeste e deste lado, nordeste. Isto tem pelo menos a obrigação de saber onde é que fica o Nordeste, não é? E o Sudoeste também. Há muita gente que sonha ou tem familiares no Sudoeste do Brasil. Portanto, onde é que fica o Sudoeste? O Sudoeste é Mato Grosso, lá Pantanal, não é? Campo Grande. É Sudoeste e nós vivemos no Nordeste. Muito bem, tirando essas coisas da geografia, vejam que esta função logarítmica se espelha em relação a esta reta. Dirão vocês assim, oh, prof, então, não é só esta a única maneira. O logaritmo de base 4 é assim. Então, e se fosse o logaritmo de base 1/2? Também funciona. Também funciona. Vejam o logaritmo de base 1/2. Então, temos que fazer, então, a exponencial de base 1/2. Vamos lá ver, então. Fazendo exponencial de base 1/2. Recordam-se como é que era? Cruzava aqui e fazia isto assim, certo? Isto era 1/2 levantado a x.
Ora, fazer a mesma coisa. Vamos traçar aqui a linha geográfica, o meio aqui, não é? Isto é o nordeste e aqui embaixo fica o sudoeste. E agora, façam o mesmo espelhamento. Este vem naturalmente para aqui. Este vem naturalmente mais ou menos para aqui. Este aqui vem para aqui. E agora este, né? Ora, o que pensei deste lado. Agora pensem neste aqui, por exemplo. Este aqui vai para onde? Este aqui vai para cima, né? Este aqui vai para cima. Esta parte de baixo do gráfico vai aqui para cima. Então, se vocês virem, dá uma coisa... Está uma bosta isto. Que chatice. Está um nojo mesmo. Vamos refazer isto. Eu não vou editar o vídeo. Está uma bosta mesmo. Porquê é que isto está uma bosta? É que isto tem que ser feito por partes. Porque os gráficos se cruzam. Como vocês podem ver aí na página 163, este não é tão limpinho como o outro, porque eles vão se cruzar um pelo outro. Então, vamos lá manter a calma. Temos aqui a exponencial. Temos aqui a linha. Este faz isto assim, corta aqui. E vamos tocar aqui. Chega. Tocámos só. Então agora estamos só preocupados com este lado. O espelhamento é este que está aqui, está em cima do espelho, portanto fica. Este que está aqui vai aqui para baixo. Vai aqui para baixo. E estes vão mais para baixo, mais para baixo. Portanto, esta parte espelha-se assim. Esta parte espelha-se assim. Make sense, não é? Este lado espelha deste lado. Só que a exponencial continuava, não é? A exponencial continuava devagarinho agora para este lado. Ela continua para este lado. Ora bem, esta aqui, este braço vai se espelhar para cima, não é? Este braço, que está deste lado do espelho, vai agora ficar assim. E cá está. Esta madame que aqui está é o logaritmo de base 1/2 de x. Recordem, o gráfico da logarítmica é mais complicado de ver, não é? E por isso é que eu me enganei. Não me enganei, mas ficou uma bosta e tive que refazer. Mas vejam que a exponencial a preto espelha-se na logarítmica a vermelho. E isto, para 2 ou 3 de vocês, quando estiverem a fazer uma graduação como deve ser em matemática, se algum de vocês fizer graduação ou pós-graduação em matemática, vão ver que isto vai ter alguma utilidade. Pouca, mas vai ter alguma utilidade. Um dia vocês vão lembrar desta aula, mas para isso têm de fazer matemática e eu não aconselho a grande maioria das pessoas a fazer matemática. É preciso gostar muito de pensar e pouco de agir para ser matemático. Muito bem. E foi isto, grosso modo, que eu tinha para vos dizer sobre o gráfico da função logarítmica. Não dei muita importância a este vídeo de hoje. Ele é um vídeo que pode ter implicações futuras nas vossas vidas. Retenham mais o essencial da função logarítmica, que é a sua forma, o facto dela se zerar e pouco mais há a fazer aqui. Fiquem bem, estudem matemática. Amanhã falamos sobre equações e inequações logarítmicas e fechamos a função logarítmica.